Então, pessoal, essa aqui será a parte número 2 da videoaula. Na parte número 1, finalizamos com essa afirmação. Fixe um ponto, uma lista ordenada de tamanho 2. Inicialmente, considere essa lista no plano, né, de tamanho 2, então está no plano cartesiano. E considere a recta L que passa por 0, 0 e X. Então, vamos colocar o desenho aqui. Então, digamos que esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. E esto aqui é o O. E esse aqui é o X. Então, por esses dois pontos passa uma única linha. Então, aqui, esse ponto aqui. E agora eu desenho esse vetorzinho 0, OX. Sempre digo 0, né? OX. Digamos que essa linha L. E a ideia é que essa afirmação nos diz o seguinte, olha, a cabeça de todo múltiplo escalar de X, digamos que esse cara aqui está em L, o pontinho que está em L. Então, todo pontinho de L é a cabeça de um múltiplo escalar de X. Ou seja, se eu considero esse vetorzinho aqui OY, então o que estou falando é que Y, que está em L, também é um múltiplo escalar de X, T sendo um número real positivo. Então, de fato, dado um vetor fixado X, os múltiplos escalares de ese punto X eles ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem e vice-versa. Todo ponto da linha que passa por O e X é a cabeça de um vetor que é múltiplo escalar de X, né? Então, por essa razão, L é de fato o gerado do ponto X, né? Isso também vale para o R3. Beleza? Ok, então deixa-te lembrar de que nós estamos fazendo, então. Vou mostrar o José. Bom, eu acho que tu está vendo aí. Digamos que tu tem o pontinho A, né? Se esse pontinho A coincide com a origem, então os múltiplos escalares de A se reduzem a uma zeta só, o ponto 0, 0. Porém, se A já não é a origem do plano ou do espaço, então A é a cabeça do vetor ancorado. Isso aqui é a origem. Beleza? Agora, isso aqui diz o seguinte, multiplica. Vamos ver. Vou colocar aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. A partir desse N, eu vou produzir vetores, né? Com cabeças múltiplos escalares de A. Essa aqui é a projeção de A sobre o eixo X. Essa aqui é a projeção de A sobre o eixo Y. São as projeções. Agora tu multiplica as projeções, por exemplo. Se tu multiplica, então A, o que estou falando é o seguinte, A é XA, estou denotando esse XA como a projeção de A sobre o eixo X, e a segunda entrada seria a projeção de A sobre o eixo Y. Beleza? Então, são as entradas de A. Agora, eu vou multiplicar, né? A por um real. Então, esse real é N. Eu denotei como N, mas poderia ser T, não importa. Aqui, NA. Então, NA seria N vezes XA. O sea, multiplico a primeira entrada de A por N e multiplico a segunda entrada de A por N. Então, eu tenho aí uma nova lista. Essa nova lista é a cabeça, né, de um vetor que está ancorado. Então, por exemplo, se N é 0, o que eu fiz foi apagar o vetor. O sea, o vetor se transformou na zeta nula. Agora, olha aqui, vou multiplicar. 0,5. Então, quando multiplico 0,5, eu reduzo as entradas de A, multiplica por um meio, eu reduzo a metade, digamos.
Então, vou construir o vetor. Aqui eu clico no vetor ancorado. Eu já fiz essa construção. Pá. Então, esse vetor tem cabeça aqui, NA. As entradas desse vetor NA são N vezes a proyección de A sobre o eixo X y N veces a proyección de A sobre o eixo Y. Le hacía cabeza. Entonces, esos vectores, ¿no? A y NA, eles ficam sobrepostos, ou seja, nesse caso, eles são vetores paralelos. Aqui eu vou variar 0,5 e multiplico agora por 1. Então, se multiplico por 1, eu consigo o próprio vetor OA. Beleza? Aqui multiplico agora por, digamos, 1,5. E mira, olha que eu tenho um novo vetor ancorado com cabeça NA. Então, os novos vetores que eu estou construindo se geram, né, a partir da multiplicação de A por N. Lembra que como que isso se faz, né? Então, por exemplo, isso também acontece aqui em R3. Olha assim. Se eu multiplico por um número negativo, digamos, olha assim, pá. Então, nesse caso, os vetores, né, têm orientação oposta. São vetores paralelos, mas com orientações opostas. Olha aqui. Beleza, agora vamos para R2. Para o plano. Então, olha só, NA, nesse caso, né, tem orientação oposta à orientação de A. Se falamos aqui no plano de direção, então, esses vetores têm direções opostas. Se falamos de paralelismo, esses vetores NA e A também são paralelos. Como acontece aqui também em R3, esses vetores são paralelos. E segundo a afirmação que foi dita, né, esses vetores, eles ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Essa aqui. Essa linha seria a linha L, que GeoGebra marcou como M. Beleza? Por exemplo, se eu movimento aqui, não importa, não tem problema se eu movimento. Os vetores produzidos pela multiplicação de A por reais, eles são cabeças, né? De múltiplos, son cabezas de vectores ancorados que son múltiplos escalares de A. O sea, a cabeza de un vector paralelo a A, siempre que no sea nulo, es siempre un múltiplo escalar de A. Aquí yo multiplico, esos vectores fican sobre la misma línea gerada pelo vector A. Entonces, para concluir aquí, entonces, se n é maior que 0, então NA terá a mesma orientação que A. Né? Mais ainda, se n está entre 0 e 1, o tamanho de NA é menor, né, do que o tamanho de A. De fato, tu como calcularia o tamanho desse novo vetor com cabeça em NA? O módulo de NA é módulo de N vezes o tamanho de A. Si N es mayor do que 1, entonces caso, entonces por ejemplo, aquí, voy a colocar un aquí, ese vector se le indicó por C, digamos un vector con pena, origen y cabeza en N. Ese aquí es A, ese aquí. Ese vamos a colocar aquí, vamos a legendar como A. Y o C, digamos, y ese N, vamos a legendar como NA. Entonces, por ejemplo, en ese caso, eu tenho A, vamos tirar esse C aqui. Eu não preciso desse rótulo, NA. Então, o NA é o vetor produzido a partir de A, multiplicando A por um N. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse caso aqui, o vetor, esse N aqui está entre 0 e 1. É 0 se tu apaga o vetor. É 1, se N é 1, tu não faz nada. Mas se N está entre 0 e 1, o vetor que se produz tem tamanho de tamanho menor que o tamanho de A.
mas com a mesma orientação. Beleza? Agora, se n é maior do que 1, então o tamanho do vetor A é maior, mas com a mesma orientação. O que acontece se n é negativo? Bom, se é negativo, nesse caso, né? Se n está entre 0 e menos 1, então esse tamanho aqui desse vetor será menor que o tamanho de A, mas terá a orientação oposta. Se n é menos 1, então nesse caso, ¡pac!, o vetor ONA terá o mesmo tamanho que A, mas a orientação oposta. Se n é menor que menos 1, então o tamanho desse vetor será maior que o tamanho de A. Ou seja, coloco outro pontinho aqui. Vou tirar esse pontinho. E vou colocar outro pontinho aqui. ¡Pac! Então, nesse caso, o vetor esse aqui, ¡pac!, que GeoGebra marcou como E, o vetor E, é o vetor com origem ancorado e com cabeça O. Esse O é, de fato, vou lembrar aqui, N, A. Mas nesse caso, n é um número real menor do que menos 1. Então, acontece que NA, o vetor que está ancorado e com cabeça NA, é maior que o tamanho de A. O que acontece que maior é módulo, o sea, es mayor, el tamaño es mayor. O que acontece que tiene orientación oposta. Beleza? Então é isso. Volto ao PDF. Ok. Então, en la parte 2, ¿no?, nós definimos paralelismo de vectores en R2 y en R3. Son dos vectores no nulos, OA, OB, o sea, vectores ancorados, se dicen paralelos si un deles es un múltiplo escalar do otro. Específicamente, OA y OB son paralelos si existe un real T diferente de cero, tal que A, por ejemplo, se escribe como T veces B. Y se usa un símbolo A paralelo con B. Ese símbolo aquí indica que los vectores son paralelos. Y probamos, por ejemplo, que ese vector aquí no es paralelo a ese aquí. Y ese vector aquí es sí paralelo con ese vector. Consequência da afirmação 3. Porque olha só. Essa, de novo, né? E no GeoGebra, essa, por exemplo, Gerardo, aqui. Aqui tu tem um vetor A. Então, a ideia, né, é que é o seguinte. Tem um vetor A. Esse vetor A. Por A, isso aqui, A, essa cabeça tem um pontinho, uma lista ordenada de tamanho 3, esse aqui é a origem, esse aqui é o... Então, por O y por A pasa una única línea. Entonces, vamos a supor que en R3 también vale aquella cosa, la geometría euclidiana, ¿no?, que por dos puntos distintos pasa una única línea. Entonces, por el punto O y por el punto A pasa una línea. Digamos que esa línea es L. Entonces, todo punto de L, todo puntinho que está aquí en L, todo puntinho aquí en L, es cabeza. Todo punto de L, ¿no?, es cabeza de un vector de tal forma que C es un múltiplo escalar de A. O sea, C, ese C que tú estás viendo ahí, C es igual a T veces A. T es un real. Yo no sé qué real sería ese, más la teoría me dice que como C está en la línea, ¿no?, en esa línea que pasa por ahí, pasa por O, C puede ser probado, no voy a probar ahora, ¿no?, estoy afirmando que C se escribe como TA. Entonces, el vector OC está sobreposto al vector A. Ahora, igualmente, o D está en la línea, ese D es también
cabeça de um vetor, de tal forma que D também, D é igual a SA, S sendo um real. Eu não sei qual real será esse, mas em teoria que esses T e esse S existem. Então, todo ponto dessa linha, né, está no geral de A. Isso significa que todo ponto dessa linha é um múltiplo escalar de A. E reciprocamente, todo vetor, né, todo vetor ancorado, cuja cabeça seja um múltiplo escalar de A, está na linha. Ou seja, se y é igual a TA, vamos a escrever N, NA, com N, um real, então, y está em N. Isso aqui. Beleza? Então, se y é o múltiplo escalar de A, então y está em N, está em L. Beleza? Por essa razão, por essa afirmação 2, né, que também vale para R3, eu estava lá, né, para R2. E a ideia que eu coloquei no R2 porque ia provar, mas desisti de provar, vamos usar. Então, essa afirmação pode ser adaptada para o caso em que a lista que se fixe seja uma lista ordenada de tamanho 3 que não coincida com o 000. Temos o PDF. Então, o que eu vou falar agora é que, a partir dessa afirmação, né? A partir dessa afirmação, eu vou definir o que é uma linha, né? Em R2 ou em R3. Uma linha que passe pela origem do plano ou a origem do espaço. Então, dado uma linha, eu vou fazer um desenho aqui, dado uma linha, digamos. Vou fazer um desenho aqui. Então, como vamos definir uma linha no sentido vetorial? Digamos que essa aqui é uma linha. E essa linha passa por O. Aqui, O. O. Então, essa é L. Então, como que eu vou definir L? L, a definição é que L se define como o gerado de algum vetor que nela descanse, de algum vetor não nulo. De algum vetor não nulo. De algum vetor, não depende do vetor, só que não seja nada, sim, exato. Eu coloquei um P de página, né? Para dizer que, ó, essa definição não depende do vetor que tu, do pontinho que tu escolhe em ele, né? Só que esse pontinho não pode ser o O, não pode ser o O. Ou seja, tu está vendo aqui uma linha, né? Uma linha L. A definição é que L, essa linha pode ser definida como o quê? Como sendo gerado de algum vetor que nessa linha descansa. Como assim? Então, basta pegar um ponto que não seja o e tu dices assim, aí tu cria um vetor. Digamos que esse pontinho verdinho tu chama de x. Então, L é de fato o gerado, né, do x. Então, o que eu te quero dizer com isso é que todo pontinho de L, né, é cabeça de um vetor ancorado de tal forma que essa cabeça seja um múltiplo escalar de x. Então, por exemplo, esse aqui, y son. Y son está en L. Tú estás vendo, né? Tú estás enxergando que eu peguei esse pontinho sobre a linha, né? Então, o que estou falando é que y son é de fato um múltiplo escalar de x. Nesse caso, teria que ser menor do que zero. Por quê? Porque nesse caso, a, a cabeça do vetor O, Y, está apontando no sentido oposto para onde apunta a cabeça de O, X. Beleza?
Então, esse vetor aqui que tu escolher, uma vez que tu fixa um vetor sobre uma linha e esse pontinho seja não nulo, então tu diz que a linha é o gerado daquele vetor, daquela lista que tu fixou. Então, por exemplo, se digamos que tu pega um R3, digamos que tu pega aqui, tu tem uma linha. Eu vou desenhar agora o espaço aqui nessa esquininha. Aqui vou desenhar uma linha que passa pela origem. Estou definindo linhas no espaço ou no plano que passem pela origem. Aqui tu está Z, aqui está X, aqui está Y. Então, aqui essa linha L. Então, L é o geral de algum vetor que tu pegues na linha. A única coisa que tu deve garantir é que o pontinho que tu pegues, né, não coincida com O. Então, digamos que tu pegou esse X. Então, todo ponto de L é, de fato, um múltiplo escalar de X. Então, olha só. Então, L, opa, L, L, de fato, L, então, se define como sendo o gerado de o X. Então, isso quer dizer que todo ponto de L é um múltiplo escalar, né? O sea, todo punto de, o sea, si yo pego aquí, digamos que tú pegas aquí y son está en L. Sí, está sobre la línea. Ahora, segundo eso, y son es T veces si son T en real. Né? Beleza? Então, o que estou falando é que, olha, definindo, né? Estou fornecendo uma definição de uma linha no sentido vetorial. Então, agora, também temos uma definição vetorial de uma linha no espaço ou no plano, sempre que essa linha passe pela origem. Então, uma linha no plano ou no espaço é simplesmente o gerado de algum ponto que estiver sobre a linha, sempre que esse ponto seja diferente do O. Então, linhas agora, né? Isso aqui é uma linha no espaço, a linha L. A linha, essa linha aqui preta, assim, pá, 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 pá. O que tu faz? Basta pegar um pontinho, né, sobre essa linha e construir o vetor ancorado cuja cabeça seja esse pontinho. E aí tu diz que L é o gerado de A. O que significa L igual ao gerado de A? Significa que todo ponto de L, digamos, esse pontinho aqui, digamos que seja B. Então, esse pontinho B está em L? Sim. E essa igualdade me diz, bom, como B está em L, então B é um múltiplo escalar de A, ou seja, é B T vezes A. Né? Então, nesse sentido, quer dizer que B é, de fato, cabeça de um vetor que fica em A, que fica em L, né? E essa cabeça desse vetor é que é um múltiplo escalar de A. Nesse caso, T é que? T é negativo. Por quê? Porque tu muda a orientação do vetor. Os vetores dados são paralelos, mas como B, como a cabeça de O, como a cabeça de OB apunta no sentido oposto para onde apunta A, os vetores são paralelos. Mas importante que L, todo ponto de L é um múltiplo escalar de A. Então, por exemplo, se eu pego aqui C, C está em L, então como C está em L, então C é um múltiplo escalar de A. Nesse caso, S é maior do que zero, S teria que ser maior que 1, porque não pode ser 1. Se não, se é 1, tu pega em A, pá. Se está entre 0 e 1, tu nunca pegaria C. Para pegar C, eu tenho que esticar o vetor A. O sea, esticarlo. Esticarlo significa multiplicar o vetor, ou seja, multiplicar a cabeça do vetor por um real maior do que 1. Nesse caso, tu pegas o vetor OC. Pá, 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 pá. Beleza? Então, de aí que vetores, linhas, né? Tenham também representações vetoriais, mas uma linha que passe pela origem. Por exemplo,
Digamos que yo pego esta línea aquí para que pase por orilla. Opa, vamos lá. Digamos que essa linha é L barra. Então, a definição diz, ó, L barra é o geral de algum vetor que nela esteja. Então, tu diz, basta pegar um vetor aqui, um pontinho sobre essa linha, esse pontinho é a cabeça, né, de um vetor ancorado, digamos, D. Então, tu diz que L barra é o gerado, né, é o gerado de D, o que significa que todo ponto da linha é um múltiplo escalar de D. É isso que nós estamos agora definindo, né? Linhas, né? Em suas linhas rectas em suas versões vetoriais, né? Como sendo que gerados de vetores, beleza? Então deixo por aí. Então te atenta que o caldo está engrossando.